eu sou a Milda de Livro em Livro e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as leituras que eu fiz em setembro. E esse vídeo é bem interessante porque vocês podem pescar aí indicações de leituras ou não, né? Quem sabe? Antes de tudo, eu gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo, se ainda não está inscrito ou inscrita aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Além disso, eu gostaria de pedir para você, logo no começo desse vídeo, clicar em curtir, comentar nesse vídeo também e compartilhar esse vídeo para que a gente chegue a mais pessoas e mais pessoas venham fazer parte dessa família. Também queria dizer para vocês me acompanharem nas redes sociais, porque através das redes sociais a gente tem um relacionamento assim mais próximo, mais íntimo. Então, que tal conhecermos agora os livros que eu li em setembro? Acho que quem acompanha minhas redes sociais já deve ter uma noção dos livros que eu li, porque eu estou sempre comentando e postando fotos, enfim, sobre eles. Mas, se você não acompanha, você vai saber a partir de agora o que foi que eu li. Um dos primeiros livros que eu li em setembro foi o quarto livro da série Outlander, Os Tambores de Outono. Essa é a parte 1 desse livro. E o livro, a série, foi escrita pela Diana Gabaldon e publicado pela editora Arqueiro. Essa é uma das séries que eu mais gosto, que eu mais admiro, porque a Diana Gabaldon criou personagens sensacionais e um enredo assim, misturando fatos históricos com ficção e fantasia. E isso é um dos elementos que mais me agradam dentro dos livros. E aqui nesse volume a gente vai acompanhar a história do Jaime e da Claire já no Novo Continente, lá na América, e onde eles vão começar a tentar reestruturar suas vidas. E pra mim esse livro é sensacional, eu adorei o livro, mas eu tenho que confessar uma coisa, que esse volume aqui, essa primeira parte, de Os Tambores de Outono, foi um dos livros mais parados de toda a série que eu li até agora. Ainda estou tentando entender por que o livro foi dividido em duas partes, porque nessa primeira realmente não tem acontecimentos assim tão marcantes. A gente só vê um começo assim da vida do Jaime e da Claire lá no continente, né? Depois do naufrágio, enfim. Mas mesmo com essa situação assim de ser um livro muito parado, em comparação com os demais da série, os 3 primeiros livros, a Diana Gabaldon faz mágica com as palavras, porque ela é muito minuciosa, ela é muito detalhista, mas todos os detalhes que ela coloca dentro da narrativa são fenomenais, de forma que faz com que a gente entre dentro da história, a gente consiga se inserir dentro daquela narrativa, a gente consiga achar que está lá junto com os personagens. Então eu acho isso fenomenal dentro de um livro, quando a gente entra mesmo dentro da história e passa a conviver com os personagens, assim, um relacionamento muito íntimo. E uma das coisas que eu gostei bastante nesse livro é porque dentro dessa narrativa a gente vai acompanhar 2 tempos, né? Que é a história do Jaime e da Claire lá no passado e a história da Brianna lá no futuro, né? Então é bem interessante os contornos que a Diana vai delineando dentro da narrativa. A gente vai começando a aprender alguns acontecimentos que podem sim acontecer na segunda parte desse livro, que eu acho que vão acontecer, porque já está assim meio que encaminhado, apesar de que eu disse, né? Não acontece tanta coisa aqui. Eu acho que essa primeira parte do livro é como se fosse uma introdução para essa narrativa, que eu estou bastante curiosa para ler já a segunda parte, né, gente? Outro livro que eu li em setembro, e dessa vez foi para o clube do livro que eu faço parte, foi o livro Bem-vindos ao Paraíso, escrito por Nicole Dennis Bean e publicado pela Morro Branco. Esse foi um dos livros mais viscerais que eu li no ano inteiro. Realmente foi uma leitura que me marcou profundamente. Aqui a gente vai acompanhar basicamente o lado negro de construções de resorts, de uma cidade, de um país em que é um ponto turístico, né? Que é conhecido popularmente por ser um ponto turístico, pelas belezas naturais. Tem esse lado em que rola muito dinheiro com o turismo, mas tem um lado de muita pobreza em que pessoas naturais da cidade acabam sendo vítimas
dessa riqueza, né? E a história de Bem-vindos ao Paraíso vai acontecer na Jamaica. Eu não lembro de nenhum livro que eu tenha lido que acontecesse na Jamaica. Então a história foi num local completamente novo, que eu gostei muito de conhecer. E aqui a gente vai acompanhar a história de Margot. Margot é uma personagem negra forte, mas que viveu uma vida em que ela foi vítima da sociedade, vítima da criação. Na realidade, todas as personagens desse livro, que são na sua maioria mulheres, são vítimas ali do meio em que elas vivem, em que elas têm que... São vítimas, assim, posso dizer categoricamente, que são vítimas do capitalismo, onde elas veem toda aquela riqueza proveniente do turismo e elas não têm nem onde cair mortas, por assim dizer. E elas têm que se submeter a tudo, praticamente tudo, para conseguir ganhar dinheiro, para ter comida, botar comida em casa. A gente vê essas personagens que vivem de forma miseráveis, que elas têm, mesmo vivendo desse jeito, elas têm um sonho, elas têm expectativas, e isso me comoveu bastante. Bem-vindos ao Paraíso nos coloca diante de temas muito fortes sobre religiosidade, sobre família, sobre sexo, sobre turismo, sobre cafetinagem, homossexualidade, sobre preconceito, sobre racismo, drogas, enfim, sobre todas essas coisas. Durante a leitura eu fiquei tentando compreender a psicologia, né, dessas personagens que acabavam se submetendo a tudo para ter o seu ganha-pão, para conseguirem dinheiro, para tentar mudar o destino da sua geração futura. No entanto, a gente vê que eles estão tão presos em seus grilhões que vivem assim num karma eterno que, mesmo eles querendo mudar o futuro, eles acabam cometendo os mesmos erros do passado. Faz aqui Bem-vindos ao Paraíso foi uma leitura muito forte, muito intensa e que foi difícil ler, sabe? Porque você é colocado diante de situações assim de extrema pobreza. E isso é muito, muito triste. É o lado negro assim, da evolução, sabe? Que às vezes a gente acaba se perdendo no nosso egocentrismo, nas nossas posses, naquela vontade de ter, ter e ter, e acaba esquecendo do outro, que há pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo na miséria, na extrema pobreza, que não conseguem às vezes nem estudar, nem ter o que comer. Então é um lado muito, muito triste mesmo, que me deixou bastante triste. Então eu não vou dizer para vocês que foi uma leitura fácil, que foi uma leitura rápida, mas é uma leitura extremamente necessária, pelo menos foi o que eu achei. Outro livro que eu li, e na realidade eu peguei ele assim que ele chegou, eu já comecei a ler, li assim, talvez uns 15 minutinhos, foi o livro O Perigo de uma História Única, da Chimamanda Ngozi Adichie, publicado pela Companhia das Letras. Esse livro é a versão física de uma palestra, né, de um discurso que a Chimamanda fez para o TED, e onde ela fala realmente sobre os perigos de uma história única. E eu achei sensacional. Quando eu terminei o livro, eu só lamentei que a palestra tenha sido tão pequena, tão curta, porque eu acho que eu passaria assim a vida inteira lendo Chimamanda e não enjoaria nunca, porque ela é uma escritora fenomenal. Ela é realmente sabe fazer mágica com as palavras e sabe se expressar de uma maneira bem sucinta sobre assuntos realmente intensos, faz com que seus leitores realmente consigam refletir sobre tudo o que ela está contando. E aqui ela vai falar sobre o perigo de ter uma história única. E ela usa exemplos reais, assim, da própria experiência, de como que é perigoso você ter apenas uma história para respaldar a sua vida. Porque quando você acredita em apenas uma história, você não conhece outras histórias de outras pessoas, de outros livros, de outros países, você acaba sendo imerso em um certo racismo, preconceito, e você acaba acreditando que aquela história que você conhece é a única, é o padrão de tudo, coisa que não é. E aí a Chimamanda ela nos coloca diante daquela ideia de que somos realmente passivos diante dos livros que lemos, diante das informações que recebemos. A gente acaba internalizando tudo aquilo e tendo aquilo como a real história, a verídica. E é tão difícil você mudar um pensamento depois que ele está construído. É tão difícil você desconstruir uma história única
que realmente é algo muito desafiador. Então, eu acho assim, a Chimamanda uma escritora fenomenal. Vocês podem pensar que eu falei o livro inteiro, mas não. Ainda tem muita coisa que a Chimamanda faz a gente refletir dentro desse livro, dentro dessa palestra, que inclusive está disponível no YouTube com legenda em português. Vocês podem conferir se vocês não tiverem a oportunidade de comprar e ter o livro. Mas é fenomenal, super recomendo para vocês, de verdade. Por fim, outro livro que eu li em setembro foi o livro Glória e Ruína, da Tracy Banhart, publicado pela editora Seguinte. Esse livro é a conclusão da duologia que começou com Graça e Fúria, que inclusive eu fiz resenha de Graça e Fúria aqui no canal, porque foi um livro que me marcou profundamente. E por isso eu estava tão ansiosa para ler Glória e Ruína, que assim que chegou eu também já fui logo conferindo as páginas. E eu só posso dizer que foi fenomenal. Foi realmente uma conclusão perfeita para tudo que se delineava assim desde o primeiro livro. Aqui a gente vai começar a história a partir do momento em que o livro anterior terminou. E a gente vê aqui que a Nomi e a Serena, elas se reencontram e elas acabam assim se reencontrando numa situação realmente triste, né, que foi a da rebelião ali do Monte Cuina. Triste, mas feliz para as mulheres que começaram a lutar por seus direitos, por sua liberdade. Então a gente vê realmente uma revolução acontecendo aqui em Glória e Ruína. A gente vê as mulheres muito unidas, né, praticando e exercendo muito a sororidade. Elas juntas tomando as próprias decisões, elas juntas apoiando umas às outras e elas juntas e pensando sobre o futuro. Então foi um livro que realmente me marcou muito profundamente. E quando eu falo que elas estão juntas, pensando no futuro, elas não apenas pensam, mas elas exercem seu poder de modificar o futuro. Então, Glória e Ruína foi sensacional no sentido de que as personagens, elas começaram a ver que elas tinham um poder real de mudar o futuro, de mudar a geração futura. Eu achei incrível a narrativa, novamente foi muito fluida. Uma das coisas que eu gostei também foi porque gostei e não gostei tanto, sabe, gente? Porque o primeiro livro não focou tanto em romances, focou mesmo na luta das mulheres. E já em Glória e Ruína a gente tem um pouco mais de romance nesse livro. Então, para quem gosta de romance, com certeza vai gostar bem mais de Glória e Ruína, porque já tem um romance assim, já é mais forte aqui, a pegada romântica. Eu gostei dessa parte da pegada romântica, mas também não gostei tanto, porque sabe que eu achei um pouco caricatural. Os personagens homens que faziam pares com a Nomi e com a Serena, eles acabavam sendo muito submissos a ela, sabe? Então eu achei que a Tracy Banhart podia ter trabalhado um pouquinho melhor nisso. Mas assim, eu gostei porque foi quase como se fosse uma troca. De mostrar que as mulheres já passaram tanto tempo sendo submissas que não precisavam mesmo da opinião dos homens. Então eles acabavam vendo isso e se resguardando assim sua opinião, seus pensamentos mesmo. Então eu achei que pode ter sido essa a intenção da Tracy Banhart. O ponto que me incomodou um pouquinho no livro foi a questão do Asa ter matado o irmão, ter matado os pais, a família, e ele tá ali preocupado com as graças. Então eu me incomodei um pouquinho com isso, porque eu acho que ele deveria se preocupar com o reino, sabe? Que era uma coisa que ele queria. Então por que ele estaria preocupado unicamente com as graças? Mas eu reconsiderei porque eu acho que Tracy Banhart não quis tratar da questão política, ela quis tratar mesmo a submissão das mulheres, o que os homens faziam com as mulheres quando eles têm poder de fazer alguma coisa. Então eu acho que esse foi realmente o foco, então eu também reconsiderei esse meu pensamento. E no fim eu amei a forma como Glória e Ruína terminou. Eu achei fenomenal o destino que aconteceu com as irmãs. Eu achei fenomenal o destino do país. Enfim, foi assim. Eu achei que a Tracy Banhart mitou, sabe? Ela foi fabulosa, assim, do começo ao fim. E o mais interessante é porque Glória e Ruína, Graça e Fúria, é uma duologia. Então você tem um começo lá e um fim aqui nesse livro.
Então, gente, foram esses os 4 livros que eu li. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham pescado aí indicações de leituras. E se você já leu algum desses livros, me conta o que foi que você achou. Se você ainda não leu, mas quer ler também, me conta aqui nos comentários. E obrigada mesmo por terem assistido o vídeo até aqui. Vocês são uns amores, obrigada mesmo. E a gente vai se ver e se encontrar no próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau!